A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Hoje, dia 14 de junho, nós estaremos vendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui quem fala é o pastor João Evangelista Vieira Júnior. E quero ter hoje o prazer de apresentar uma lição que é riquíssima para todos. Nós veremos hoje a lição número 11, que tem por tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então estamos estudando essa revista que trata da Epístola de Paulo aos Efésios. Se você puder, pegue aí a sua Bíblia, já abra aí no capítulo 4 de Efésios, estaremos trabalhando nesse texto propriamente dito. E se você tiver a revista, abra ela e participe conosco desta aula que será importantíssima, será riquíssima para a sua vida. Bem, o texto áureo da lição é o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe é a seguinte. O texto é em Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. A leitura bíblica em classe ainda apresenta um trecho lá de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Esta lição, portanto, vai trabalhar com a continuação de Efésios, depois de Paulo ter feito ali a sua bela doxologia, em que nessa doxologia do capítulo 3, o fim do capítulo 3, ele encerra a apresentação do plano salvador de Deus de uma perspectiva teológica e teórica. Ele agora vai abrir, no capítulo 4, as suas instruções práticas e cotidianas. Paulo vai começar a ensinar de forma prática, com princípios morais, com princípios, com mandamentos, com ensinamentos pastorais aos irmãos de Éfeso, como também essa carta ela é circular, seria para toda a igreja. Então, Paulo está ali instruindo aos irmãos a maneira coerente de viver. E como ficou claro aqui pelo título da lição, essa lição tem como palavra-chave a palavra unidade. Unidade. E se você prestar atenção, essa palavra unidade ela é importante porque faz parte de toda a epístola aos Efésios. Ora, Deus planejou, envia o seu Filho para conquistar a obra salvadora, ela é aplicada na nossa vida, Deus agora nos une novamente a Ele e une também
gentios e judeus em um só povo. Isso é até bem visto também na doxologia paulina. Quando ele ora, ele mostra essa perspectiva vertical e horizontal. E logo, depois dele apresentar tudo isso, ele inicia agora no capítulo 4, mostrando que nós devemos colocar em prática esta unidade. Por isso, o autor da lição, ele vai fazer a divisão dos tópicos da seguinte forma: utilizando, portanto, a palavra unidade como a palavra-chave. Ele diz, primeiro tópico, para haver unidade é preciso humildade. O segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. E o terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Portanto, a lição ela vai trabalhar em cima dessas três características da vida cristã, desses três aspectos. E eu peço a sua atenção, porque hoje teremos uma aula mais prática, apesar de que adentraremos algumas exposições de conceitos que são importantes. Por isso, nesse sentido, então, pegando então o primeiro versículo, nós já vemos o salto paulino da exposição doutrinária para a sua exortação. Ora, o primeiro versículo diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos, rogo-vos, que andeis de modo digno, para com o chamado que recebestes, ou a vocação que recebestes. Chamado, vocação aqui está relacionada ao chamado espiritual, ou chamado salvífico. Paulo está falando aqui de chamado de salvação, não chamado ministerial, nesse versículo. Então, Paulo está chamando a atenção dos irmãos de quê? Ora, irmãos, Deus fez tudo aquilo já. Agora façam valer a pena. Façam valer a pena. Eu estou pedindo para vocês. Eu estou rogando para vocês. Façam valer a pena. Então, andem de modo digno. Paulo está exortando os irmãos para saírem de uma vida devassa, de uma vida, principalmente os gentios, de uma vida que eles levavam lá quando estavam entre os pagãos, entre os gentios, para agora uma vida de santidade, uma vida de unidade, uma vida que há unidade vertical com Deus e unidade entre si, sem contendas, divisões ou problemas. Para isso, portanto, como eu já falei, ele vai apresentar os três aspectos que são os três pontos. O primeiro deles é a humildade. É uma exigência, portanto, paulina, e Paulo utiliza a humildade aqui, encabeçando isso, ligando ao mesmo pensamento do Senhor Jesus nas suas bem-aventuranças. Jesus abre as bem-aventuranças com o pobre de espírito, a humildade. Aqui Paulo também coloca a humildade encabeçando a vida espiritual. A palavra humildade, que no termo grego, essa palavra, ela tem um sentido que era usado pelos pagãos, não muito bem visto por eles. O termo grego, inclusive, tapeinotes, tinha um sentido de fraqueza na mente dos pagãos, de alguém que era, na verdade, visto como alguém que era fraco, que tinha, na verdade, essa modéstia que era mal vista por eles. Era essa pessoa muito presa às emoções, muito frágil. E na mentalidade dos helênicos, tanto dos gregos e dos latinos, dos romanos e dos pagãos mesmo, dos bárbaros, você vai ver que a ideia de uma pessoa que é bem-sucedida naquela época era de uma pessoa que era fria, que era beligerante, que era forte, que não era fraca. Logo, a ideia de humildade para eles era mal vista.
Com Jesus, o conceito e a definição dessa palavra mudou. Essa palavra passou a ser, em vez de ser vista de forma depreciativa, de forma exaltada, porque a palavra humildade, ela começa a ter o sentido de humildade de mente. Tanto que Paulo, quando utiliza aqui o termo no grego, ele não está utilizando apenas a humildade ligada à pobreza. Ele não está usando isso. Ele está falando de humildade de mente. É o pobre de espírito, como Jesus coloca. E daí por diante, essa palavra em Jesus, ela ganha um novo significado, porque ela é característica daquele que faz parte do reino de Deus. Mas o que é humildade? Humildade não é, como a gente acabou de falar, como os pagãos pensavam, que era uma pessoa fraca. Humildade não é a pessoa que se autoflagela, o apático, o que tem síndrome de inferioridade, que acha que é mais fraco que todo mundo. Ou aquele que gosta de parecer fraquinho, de parecer o pequenininho. Isso não é humildade. Humildade, na verdade, ela é uma característica de uma pessoa forte. Ela denota força. Por quê? Porque é uma pessoa que é forte, mas ela prefere não se gloriar por essa força. Ela prefere não ser exaltada por esse seu mérito, pelos méritos, mas ela prefere compartilhá-los com o irmão que muitas vezes é mais fraco. O humilde é aquele que faz sem querer nada em troca. O humilde é aquele que não está se colocando em saltos, em busca de louros, em busca de títulos, em busca de fama, em busca de sendo uma pessoa porfiosa. Nada disso. O humilde é aquele que está se esvaziando para a glória de Deus. O humilde é como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. O humilde é o que está disposto a fazer tudo que puder para o benefício de todos, é o altruísta. Esse é o sentido de ser realmente humilde. E é o que o texto está querendo apresentar, porque ele dá o maior exemplo de humildade de todos. A pessoa de Jesus é o maior exemplo, e Paulo vai falar disso mais lá na frente, inclusive para que nós sejamos a estatura de Cristo, estejamos à estatura dele, e esse é o princípio de humildade, porque, ora, Cristo era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se, tomando a forma de homem, tornando-se semelhante aos homens e se fazendo servo até a morte, e morte de cruz. Cristo, portanto, é o exemplo de humildade para todos nós. Porque ele nos mostra que a maior força de todas é esta. É quando eu posso, mas eu abro mão para um benefício maior. E isso é o sentido de ser humilde. Irmãos, abrindo um parêntese aqui, quantos não estão no nosso templo em busca apenas de glória? Quantos estão nos nossos templos apenas para se exaltar, fazendo as coisas na igreja para a sua própria vanglória? Eu lhe digo, isso não é humildade, isso não é serviço para o reino. O galardão deles, eles já receberam. Deus procura adoradores genuínos, e os verdadeiros adoradores são humildes e quebrantados de coração. O significado verdadeiro de humildade é isso. É que eu quero o benefício para o meu próximo e a honra e a glória para Deus. Quando nós partimos para uma aplicação, é isso. Eu tenho que entender que a minha vida é para a honra e para a glória de Deus. Este é o significado de ser, na verdade, um humilde. Uma pessoa
que tem uma mentalidade que não tem ciúme do seu próximo, que não tem de maneira nenhuma inveja do mérito do próximo, que não está visando títulos ou fama, e que o que Deus deu para ele, ele não teme que o outro tome, porque Deus deu. É o confiante genuíno, porque ele é humilde de espírito. Ele é uma pessoa livre desse tipo de tempestades mentais, porque ele é humilde de espírito. Irmãos, se você anda ansioso muitas vezes, preocupado, eu convido você a se esvaziar. Seja vazio dessas coisas. É o humilde de espírito, de mente. Porque você deve lembrar sempre: a glória não é sua, a glória pertence a Deus. Faça as coisas para a honra e glória de Deus. Se você faz para Ele, você é feliz, bem-aventurado. É feliz. Sabe por quê? Porque está visando o reino de Deus. E aí é o significado do texto de Jesus, do Sermão do Monte de Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o que é necessário para você, Deus vai providenciar. Essa é a alegria, é lançar sobre Ele a nossa ansiedade. E ser humilde é isso, é sempre buscar fazer o bem sem querer nada em troca, sem querer honras e glórias, sem querer ser maior do que o outro, sem querer ser melhor do que o outro, sem querer estar pisando no outro, sem querer estar acima do outro, pelo contrário, querendo o bem do outro. Esse é o significado de ser humilde de espírito. Uma outra característica que é apresentada aqui pelo autor e que Paulo trabalha sobre ela, com ela, é a mansidão. O termo bíblico no grego aqui é praotes, que é, na verdade, não é uma pessoa também fraca, como muitas pessoas pensam, porque a palavra mansidão e humildade, elas andam em conjunto, elas são muito ligadas, e você vai ver novamente, lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus falando dos mansos, que herdarão a terra, como Jesus fala. Não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma pessoa que tem autocontrole. Ela pode ter força, mas ela é pacificadora. Ela não é a pessoa que se gaba, que tenta se orgulhar, que tenta sobrepujar o outro. Ela é mansa. Ela domina tanto o seu temperamento, como domina também suas próprias emoções, desejos, vontades. Ela é uma pessoa que é calma, que transmite paz. E paz é fruto do Espírito. É isso o significado da paz. Não é a pessoa apenas que está no momento de tranquilidade, no estado de tranquilidade, não. A paz que é fruto do Espírito é a pessoa que transmite paz para os outros, que pacifica, é o pacificador, o manso e novamente, lá o Sermão do Monte de Cristo. Nós estamos vendo claramente o que o texto está querendo dizer. A vida do cristão é essa vida digna, eu ser uma pessoa pacificadora, mansa, que me autodomine. Quantos estão na nossa igreja, irmãos, e acham que o mundo é uma conspiração contra ele? Eles estão brigando com todo mundo. Só vivem facção. Só vivem contenda. Só vivem divisões. Tem raiva de todo mundo. Peraí, irmão. Tá algo errado. Eu sei que tem pessoas falhas no nosso meio. Eu sei que pode ter coisas ruins contra você. Mas retribua o mal com o bem. O bem que você quer para você, faça para o outro. É Jesus falando. Mateus 7,12. Continue fazendo o bem mesmo que os outros estejam fazendo o mal. Retribua o mal com o bem. Paulo fala isso em Romanos. Lá no capítulo 12. Continue fazendo o bem.
Seja uma pessoa, a palavra manso, o manso aqui, o termo grego para otes, é o gentil, é o generoso, é uma pessoa que é piedosa, é uma pessoa que é bondosa, é uma pessoa que ela transmite alegria para todos. Irmão, se você é o crente carrancudo, que chega pisando nos outros, achando que está acima de todos, está alguma coisa errada com você, você não está seguindo Jesus. Pelo contrário, o mestre era manso e humilde de coração. Onde ele chegava, transmitia paz. Onde ele chegava, ele estava trazendo reconciliação, conciliação, alegria. Isso é evangelho. Eu e você temos que transmitir a paz. Sermos mansos. Se você é explosivo, comece a pedir a Deus, Senhor, me dá mansidão. Se você está causando contenda onde chega, comece a mudar. É hora de vivermos um evangelho genuíno. Faça valer a pena tudo que Deus fez por você. O plano de unidade de Deus. E unidade aqui está ligada à questão de um irmão com o outro. Você não deve estar preocupado só com Deus, irmão. Porque se você é uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não ama ao seu próximo, seu amor é mentiroso. O amor genuíno, quem está com Deus, transmite indubitavelmente isso. Naturalmente isso, porque o Espírito Santo está nele. E o autor, ele é feliz em dar os exemplos, por exemplo, aqui o autor da lição, Jesus, Moisés, Moisés conduziu aquele povo, e o Senhor Jesus, mesmo na hora da morte, estava mostrando a paz e a alegria até para aquele ladrão. Se sentiu confortado com o Senhor Jesus na cruz. Sejamos pessoas mansas. Que não estejamos aqui prontos para retribuirmos o mal, mas sejamos benevolentes, bondosos, benignos. Isso está faltando no nosso meio. É hora de pararmos de apresentarmos, irmãos, apenas palavras bonitas. É hora de vivermos. Isso daqui é que é o evangelho. E dizer que é fácil não é. Mas é um modo digno. É um modo digno que Deus quer de nós. Um terceiro detalhe que é colocado aqui, como eu falei para vocês, a mansidão ela traz a conciliação, ela traz a pacificação. E nós temos aqui um terceiro detalhe que é a longanimidade. A longanimidade, o termo grego macrotímia, se nós fôssemos colocar ao pé da letra, era como uma ideia de um cinto de couro que era esticado o máximo que pudesse. A palavra longanimidade, macrotímia, como eu falei no grego, tem a ideia de paciência e de perseverança. E Paulo aqui não está falando de paciência em esperar por circunstâncias da sua vida espiritual ou pessoal. Paulo está falando na questão de relacionamento. Eu tenho que ser paciente com meu irmão. Eu tenho que ser perseverante nele. É o perdoar 70 vezes 7. É estar disposto a investir de novo a sua paciência naquela pessoa. É estar disposto de fazer o bem, mesmo você não sabendo se aquela pessoa vai lhe retribuir com um bem. É ser tolerante, constante. Esse é o significado de longanimidade. E um termo interessante que Paulo utiliza aqui, e ele vai repetir lá no capítulo 5, verso 21, é suportando-vos uns aos outros. Deus, ele quer que você suporte o seu irmão.
Sabe por quê, irmão? Nunca você vai achar alguém perfeito. Nunca você vai achar uma igreja, uma comunidade perfeita. Sempre quando você for se relacionar com alguém, você vai ver uma pessoa com defeito. E mais ainda, você tem defeito. Então se prepare, porque você mesmo vai ver os seus defeitos e os seus defeitos vão causar, às vezes, grandes catástrofes em questões de amizade. Por isso, seja tolerante. Porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Seja paciente. Suporte o seu irmão. Aí vocês, mas ele peca. Mas você também. E se Deus te perdoou e perdoou a ele, quem é você para não perdoar o seu irmão? Para você poder não perdoar o seu irmão, você tem que ser maior do que Deus. Mas ele te perdoou, Deus te perdoou. E perdoou ao teu irmão, então espera. Seja paciente. Perdoa mais uma vez. Porque isso é unidade. O Espírito Santo que está em você, está também nele. O Espírito Santo que está na tua vida, também está na vida dele. E o céu para onde você vai, ele também vai. Mas ele é um pecador, irmão, você também. Quando nós nos autoavaliamos e vemos o quão mal nós somos, nós começamos a ter mais bom senso antes de julgarmos e condenarmos o nosso irmão. Seja mais tolerante. Se a igreja tivesse mais isso, irmãos, nós viveríamos em paz. Seríamos o exemplo para o mundo. E é hora de fazermos isso. É hora de vivermos isso. E é interessante o que o texto ainda apresenta, irmãos, porque nós devemos suportarmos uns aos outros em amor. O amor é a síntese de todo o fruto do Espírito. O termo amor usado por Paulo aqui, no grego, o ágape ou agapao, não é uma espécie apenas de um amor mítico ou transcendente. Não. Esse termo, tanto o substantivo como o verbo, o amor ágape, o agapao, o verbo, eles estão relacionados a algo que é prático. Amar não é apenas dizer eu te amo, ou sentir aquele calor no peito. Amar é estar disposto a se sacrificar. Esse é o significado de amar. Por isso que eu tenho que suportar. Eu tenho que amar. Eu tenho que tolerar. Amar é isso. Amar às vezes é amargo. Porque você às vezes tem que engolir sua raiva. Seu senso de justiça. Sua mágoa. E deve agir com piedade e com benevolência para a pessoa que muitas vezes lhe feriu. Mas isso é amar. É tentar esquecer. É tentar colocar de lado. É buscar de Deus essa força. Ora, irmãos, Deus nos amou ao ponto de entregar o que ele tinha de melhor, que era o Filho dele. E você e eu temos que amar o nosso próximo. É necessário que compreendamos isso, porque houve um alto preço para nos unir. E é isso que o texto paulino ele quer deixar claro. Reforçando apenas o que o autor coloca aqui, eu quero caminhar um pouco mais no texto. E nós vamos entrar para um quarto tópico que não tem na sua revista. O autor ele faz questão de apresentar esses três aspectos.
Mas o texto bíblico que fala de unidade, ele vai mais um pouquinho longe, pegando aqui o capítulo 4 mesmo. Ele vai mostrar que essa unidade cristã, ela vai ter outros desdobramentos. Por exemplo, essa unidade cristã, pelo verso 3 até o verso 6, ela vai ser demonstrada, inclusive, através da unidade que há em nosso Deus. Olha como é interessante. Há duas tríades e uma... que são 7 exemplos de unidade que são apresentados. Duas tríades e uma unidade. Primeira, no verso 4, aparece a primeira tríade. Há um só corpo, um só espírito e uma só esperança. Está falando de corpo aqui, a igreja, judeus e gentios, um só corpo. É um só espírito, é o Espírito Santo que está em mim e em você. Por isso que eu já disse, eu não sou sozinho o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em mim e está em você. A igreja de Cristo é o templo e morada do Espírito Santo, porque a igreja é o corpo de Cristo. É uma só esperança. A esperança que eu tenho de salvação é a mesma que você tem. É uma só esperança. Uma segunda tríade que é apresentada aqui no verso 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É um só Senhor Jesus. É o mesmo. É uma só fé. A fé que me salva é a mesma que há em você. É a graça que nos foi dada por esta fé. Eu não estou falando aqui de gradações de fé, eu estou falando da fé salvadora. É uma só. É crer no Senhor Jesus. É a mesma. E um só batismo. Fomos batizados. E aí eu posso pegar de forma literal ou metafórica, mas a ideia é que, por exemplo, Paulo utiliza metaforicamente lá em Romanos. Morremos para a vida velha e temos uma vida nova. Fomos ressuscitados em Cristo. De forma simbólica, literal, pegando ao pé da letra o batismo fala sim de uma profissão pública da nossa fé. Temos ela a mesma. Somos um corpo só. E aí o verso 6, a última parte de unidade que forma esses 7 exemplos que Paulo dá. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos. O texto fala dessa unidade. Unidade. O texto é enfático quanto a essa questão de unidade. Aí ele continua e mostra que a unidade, essa unidade que há em Deus, está na diversidade. Olha como é interessante o texto. Ora, no verso 6 fala que é um Deus que está em todos, mas no verso 7 é falado da graça que é concedida a cada um. Então, todos, uma unidade. A cada um, há uma diversidade. E essa graça foi nos dada pela conquista e vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 8 fala sobre essa conquista, tá certo? Conforme a medida do dom de Cristo, aí no verso 8 diz, subindo para o alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9, o que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Olha como é interessante. Essa unidade e essa diversidade de dons, oriunda da graça, então unidade na diversidade, ela é conquista do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto que é tirado do Salmo 68 e 18, Paulo faz questão de querer explicar o que para nós? Paulo ele está explicando a grandeza dessa conquista. Agora,
A interpretação desse desceu, subiu, há uma distinção. O que primeiro, o grande debate que há, em primeiro lugar, o que é esse cativeiro? Uns pensam que é, na verdade, os despojos dos principados e potestades malignas, como tem em Colossenses capítulo 2, verso 15. Jesus derrubou, destronou os principados e potestades quando ele venceu na cruz. Um segundo ponto de vista, acredita que quando Cristo, na verdade, vence na cruz, ressuscita e ascende, leva o cativeiro que seria o seio de Abraão com os santos do Senhor para estar no céu. E um terceiro ponto de vista, acredita que esse cativeiro, na verdade, é a prisão do pecado. Independente do ponto de vista, uma coisa é certa, Jesus, ele levou cativo o cativeiro, ele venceu. Agora, subiu e desceu, outro debate que existe. Alguns acham que esse subiu, o desceu, as partes mais baixas seria o caso dele ter proclamado pregado para os mortos antediluvianos. Outros chegam a dizer que, na verdade, está falando da sepultura. Outros chegam a dizer não. Aqui, na verdade, é uma falha até na tradução. A parte mais baixa seria a terra que está embaixo. Os reformadores acreditavam mais nesse último ponto, que era a terra que estava embaixo. Ou seja, o Cristo que subiu foi o mesmo Cristo que desceu à terra. É a humilhação dele de ter se feito homem e achado na forma de homem, morrer até a morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Eles fazem, esse pensamento faz essa distinção dessa maneira. Independente também disso, uma coisa é certa, foi conquista do mestre. Aí ele deu dons para nós. O texto vai falar disso. A diversidade vai falar desses dons. O texto vai falar no verso 11 desses dons, dizendo: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Está se falando aqui de dons ministeriais. Na nossa perspectiva pentecostal, dos 20 dons que a Bíblia apresenta, uns seriam dons ligados a ministérios práticos, como a Bíblia fala de socorros, a Bíblia fala de pessoas que presidem, a Bíblia fala desses ministérios ligados à área mais prática, como é apresentado lá em Romanos. Ministérios carismáticos ou de ação sobrenatural, pneumáticos, como é falado por nós pentecostais, lá de 1 Coríntios 12, os 9 dons que estão ligados a uma ação sobrenatural de Deus, como o dom de operação de milagres e maravilhas, os dons de curar, o dom de variedade de línguas, o dom da fé e assim por diante. A profecia seriam esses dons de uma ação sobrenatural. E esses daqui, na perspectiva pentecostal, seriam os dons ministeriais ou vocacionais, ligados a uma vocação de ministério. E aí, seriam esses os dons para aperfeiçoamento, como é falado aqui, tendo em vista, verso 12, o aperfeiçoamento dos santos e do ministério, da obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 3 coisas importantes: aperfeiçoamento dos santos, o crescimento do ministério e edificação do corpo de Cristo. Aí é apresentado aqui os apóstolos. Aqui não está se falando do título de apóstolos, nem do chamado apostólico, que é algo reservado ao primeiro século, aos homens de Deus, como os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo. Está se falando aqui de uma obra funcional, porque toda a igreja em si, ela é uma igreja enviada, mas seria numa perspectiva aqui mais genérica, ou seja, de pessoas que têm uma função de ser um pioneiro da fé. Acreditamos mais nessa maneira de pensar
A maioria dos pensadores conservadores acreditam assim. O termo apostólico aqui pode ser empregado para pessoas que elas têm essa visão, essa perspectiva missionária de ser um pioneiro na fé, de ser um alicerce para o evangelho em um determinado lugar. Apresentado aqui também os profetas. A Bíblia fala lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 11, sobre os profetas veterotestamentários que tiveram seu encerramento com quem? Com o apóstolo João, aliás, com João Batista, me perdoa aqui, com João Batista, tiveram seu encerramento com João Batista. Porém, no Novo Testamento, nós vamos ver novamente aparecendo o termo profetas para alguns homens. Como poderia ter isso? Seria um erro ou uma contradição bíblica? Na verdade, não. Na verdade, o texto bíblico ele quer deixar claro para nós o seguinte: os profetas veterotestamentários, junto com a lei, como é apresentado lá também no texto lá de Mateus 11, eles tiveram a sua função de preparar de forma progressiva a revelação até a vinda do Messias. Por que eles encerraram seu ministério? Porque o Messias já veio. A revelação já foi completada. Não há mais necessidade de um profeta vindo com coisa nova. Pelo contrário, Paulo diz: se vier, que ele seja maldito. Se um anjo do céu vier trazendo outra coisa, que ele seja maldito. Porque o que tinha de ser revelado já foi. O profeta neotestamentário, como a Bíblia apresenta, não seria o profeta que estaria trazendo uma construção da revelação, mas seria o profeta que estaria falando da revelação que aconteceu. E como todo profeta também no Antigo Testamento fazia, o do Novo Testamento vai fazer. Que é o quê? Não é o dom de profecia aqui, porque os dons e o ministério de dons foi derramado para a igreja inteira. A igreja inteira é uma igreja carismática. Tem os dons sobre ela. A característica de um profeta veterotestamentário e um neotestamentário maior é dele ser um meio de um despertamento espiritual. Em momentos de crise, um profeta aparecia trazendo um despertamento espiritual. O profeta neotestamentário seria esta pessoa que, auxiliando ali os homens de Deus, as outras funções da igreja, ele estaria sendo um meio, um pivô para um despertamento espiritual, onde ele chegasse. É o exortador. É a pessoa que traria a mensagem carismática com quebrantamento, para o quebrantamento do povo. Seria esta a perspectiva do profeta. O dom de profecia, Deus usa quem quer, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele é um dom para uma manifestação específica em uma determinada circunstância. Aqui é uma vocação, é diferente. O evangelista aqui seria aquela pessoa que tem um chamado especial dado por Deus para ganhar almas, para ser um evangelista de mão cheia, para ser uma pessoa que esteja em prontidão e elas têm essa habilidade de ser um grande proclamador do evangelho. O pastor e mestre, tem alguns pensadores, e boa parte dos pensadores, acredita que aqui é um dom só, pastor-mestre. Porque todo verdadeiro pastor é o mestre da igreja. Mas outros acreditam que há uma distinção, sim. Porque existem mestres que não são pastores. São mestres, mas não são pastores. Então, independente disso, o pastor é para pastorear, é o líder da igreja, é o que vai apacentar. E existe, partindo desse segundo pressuposto que eu dei, existe o mestre, que é o ensinador, que assistencia ao pastor mestre. Ao pastor mestre existe o mestre, que é o ensinador. Tá certo? Então, o que nós queremos apresentar para vocês aqui? Esses dons, eles são importantes porque eles fazem parte da unidade
sendo, mesmo que sejam de diversidade, porque há diversidade de dons, mas há uma unidade. E é interessante que é apresentado aqui no texto mesmo, lá está no verso 16, que é falado justamente para que tudo isso ajustado, tudo isso seja para o crescimento e ajuste do corpo de Cristo. E esse corpo ligado àquele que é o cabeça, Senhor Jesus, e tendo a unidade entre si. Olha o que o texto diz. Nele, verso 15, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, verso 15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. O restante do texto paulino, e faz parte ainda dessa unidade, ele trabalha, Paulo, com a vida do crente. Como é que o crente deve viver essa nova vida? E ele vai trabalhar desde o capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21, essa perspectiva da nova vida. E ele vai ensinar princípios práticos para os crentes. Por exemplo, ele começa mostrando claramente que nós devemos nos afastar daquilo de tudo aquilo que é mal. Ele, por exemplo, verso 25, deixar a mentira e fale a verdade. Versículo 26 e 27, não pecar pela ira. Versículo 28, não furte, mas trabalhe e contribua. Versículo 29 e 30, deixar as linguagens e conversas imorais e falar palavras edificantes. Capítulo 4, versos 31 até o capítulo 5, verso 2. Não sejam maldosos, mas bondosos. Capítulo 5, verso 3 e 4. Não faça coisas impuras, mas faça ações de graça. E aí ele continua, para que nós produzamos o fruto da luz. E é interessante nesse texto, quando lá no capítulo 5, ele é dito, 5 verso 18, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas sede cheios do Espírito Santo. Ou seja, a nossa vida é para ser dominada pelo Espírito Santo. Por quê? É um só corpo e um só Espírito. Um corpo que é a igreja, e nós temos um só Espírito. E ele domina a igreja. E ele domina cada parte da igreja, que somos nós, os membros, os indivíduos. Amados, ao encerramento dessa lição, no encerramento dela aqui, eu peço a você, busque viver uma vida mais santa diante de Deus. Tente lutar mais para fazer a vontade de Deus. E vivamos essa unidade, mesmo diante da diversidade. Porque sabemos de uma coisa, há um só Deus, há um só Senhor e há um só Espírito